Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Solomon Spaulding, vamos falar um pouquinho sobre o cara. Já ouviu esse nome? Eu já ouvido bastante coisa sobre o manuscrito dele, relação dele com o Sidney Rigdon, qual que é essa história toda. Eu tenho alguns materiais da Wikipédia, tenho alguns materiais do Investigações Sud. A gente pode estar dando uma analisada nessas informações. Vamos ver o que eles levantam aqui primeiramente na Investigações Sud. Eles estão falando que tem uma confusão sobre uma teoria. A teoria Spaulding-Rigdon. Então a gente vai ver o que é essa teoria. A gente vai ver depois quem é esse carinha Spaulding aí. Então eles dizem que essa teoria Spaulding-Rigdon, então tá falando do Solomon Spaulding e do Sidney Rigdon. O que esses dois têm em comum e por que foi levantada essa teoria? Ela foi criada em 1834, olha só no comecinho da igreja, com um livro chamado Mormonism Unveiled. Vamos ver, foi escrito por Heber D. Hall. Então, dando um Google, olha só, esse livro é bem contemporâneo aí, que ele foi publicado em 1834, comecinho do mormonismo, né? Então o cara, unveiled, é tipo assim, né, tiraram o véu da frente do mormonismo, então o mormonismo está exposto. Imagina, tinha acabado de começar, o cara não viu nada ainda do que tinha por vir, o que estava por vir dentro da igreja mórmon. Mas, mesmo assim, ele já tinha o suficiente para escrever esse livrinho e expor algumas coisas sobre o mormonismo. E o que ele está querendo expor é sobre o Livro de Mormon especificamente. Ele está dizendo que o Livro de Mormon foi baseado num manuscrito escrito por Solomon Spaulding. Mais uma acusação de plágio aqui. O que esse Hall está tentando levantar nesse livro Mormonism Unveiled, ele está acompanhando algumas publicações de um jornal de Ohio, em que tem as publicações desse Solomon Spaulding lá, e ele está dizendo que inconscientemente esse Solomon Spaulding era o criador do Livro de Mormon. Então essa teoria diz que esse Solomon Spaulding é o autor de um trabalho chamado O Manuscrito Encontrado. O Manuscrito Encontrado é o nome do trabalho feito pelo Solomon Spaulding. E o que ele está dizendo é que o Sidney Rigdon, que vivia ali nas proximidades dele, mais tarde se tornou o braço direito de Joseph Smith. Então o Sidney Rigdon estava familiarizado com essa edição desse jornal. E o que essa teoria diz, então vamos continuar falando que isso é uma teoria, né? A gente não tem muitos fatos para afirmar que isso aconteceu assim, mas então supostamente o Sidney Rigdon tinha adquirido uma cópia desse manuscrito do Spaulding, editou, inserindo, né, uma questão religiosa dentro disso, e mais tarde levou para Joseph Smith. Então eles usaram, né, para essa história das placas de ouro como uma fonte de material para poder continuar, né, a elaboração da história do Livro de Mormon. Então esse material produzido pelo Solomon Spaulding foi encontrado no Havaí em 1884. Cara, esse cara é de Ohio, como é que esse material foi parar no Havaí? Não tenho ideia, tô absorvendo essa informação agora. 1884? 50 anos depois eles encontraram então esse material no Havaí, deram uma estudada e assim, estava longe do que eles esperavam, né, esse paralelo, essa comparação com o Livro de Mormon. Eles estavam pensando, nossa, cara, a gente encontrou esse material, cara, a gente vai ver o quão parecido ele é com o Livro de Mormon, né, palavra por palavra, muitas coisas e tal, e acabou que não era. Então, essa teoria aí de plágio meio que deixaram de lado, não ficaram dando muita importância para isso. Até que, em 1945, então mais de 100 anos depois do Mormonism Unveiled ser escrito, a Fawn M. Brody traz esse assunto novamente no livro dela, No Man Knows My History. Apesar do pessoal considerar esse livro anti-Mormon, né, No Man Knows My History, ela não tá ali para ficar alimentando a treta, né? Ela tá trazendo informação. Então, ela, né, quando abordou esse assunto sobre a teoria do Spaulding Rigdon, né, Sidney Rigdon pegou as ideias do Spaulding para
copiar no livro de Mormon. Ela falou, cara, eu pessoalmente não aceito essa teoria aí como verdade. Ela fez um estudo bem completinho, sabe? Fez a lição de casa. Então, ela fez um estudo sobre as atividades do Sidney Rigdon nessa época. Onde ele estava, o que ele estava fazendo, para onde ele foi, de onde ele veio. E ela falou assim, ó, batendo com as atividades do Sidney Rigdon, não faz sentido ele ter entrado em contato com esse material, ter trazido isso e mostrou pro Joseph, opa, temos uma ideia aqui, vamos complementar. Não, ela não acredita nisso. Mas, assim, para ser honesto, ela não entrou em detalhes sobre essa teoria, né? Ela pegou a base do que ela já sabia e falou, baseado no que eu já sei sobre a história toda, não considero muito essa teoria, não. Quem apresentou a teoria para ela também foi um Mormon, membro da igreja, trazendo a informação, o que você acha disso? Ela falou, cara, não, meio que eu não considero, não. Então, né, esse assuntinho aí dessa teoria ficou meio em banho-maria e ficou abandonadinho por um tempo, até que em 2005, Wayne Cowdery e Howard Davis, será que esse Wayne Cowdery é parente de Oliver Cowdery? Enfim, eles escreveram um livro chamado Who Really Wrote the Book of Mormon, trazendo novamente essa questão aí à tona, com uma grande daí, quantidade de novas evidências, novos pontos de vista para essa teoria aí, Spalding-Rigdon. Bom, o Spalding produziu 2 livros. Um é o Manuscrito Encontrado e o outro é História do Manuscrito. O Manuscrito Encontrado, ele fala sobre a história de hebreus que viajaram para a América. E o outro livro, A História do Manuscrito, fala sobre um pequeno grupo de romanos que foi tirado do curso de navegação deles e acabaram desembarcando na América. Só com essa pequena informação sobre esses livros, a gente já vê que, mesmo que não tenha muito detalhe, eu não sei, na verdade. Mas só a base da ideia já tira aquele negócio, sabe quando a gente como membro da igreja fala, nossa, olha só como isso é impressionante. Cara, já tinha o Visão dos Hebreus, aquele outro livro que a gente já discutiu sobre o plágio, agora mais esses 2 materiais do Spalding aí, então, ou seja, essa ideia não é muito original como a gente sempre pensa, é só a questão de a gente não ter tanto conhecimento de época, a gente não sabe. A gente pensa, nossa, como Joseph Smith não inventou o livro de Mormon, olha só tantas coisas aqui, esses povos se conectam tanto com as antigas construções que a gente vê hoje. E a maior parte dos membros não se toca, não para pensar que já na época de Joseph Smith, muito dessa história de incas, maias, astecas, muitas das descobertas e da história dos indígenas e tudo, já existia. Então Joseph tranquilamente teria muito contexto para trabalhar em cima já. Não, ele não descobriu a América, como a gente pensa. Nem recebeu o livro de Mormon por revelação e nem inventou o livro de Mormon, ele copiou e adaptou. Para continuar mais com essa confusão aí dos 2 livros, a Igreja Reformada dos Santos dos Últimos Dias, ela pegou uma cópia dessa cópia havaiana aí que encontraram do História do Manuscrito, do Spalding, e eles republicaram, só que erraram o nome, então eles republicaram com o nome Manuscrito Encontrado, então, ou seja, eles encontraram um dos livros do Spalding e republicaram com o nome do outro, então, cara, fica muito confusa essa história daí. E, Ozzy, por que importa essa confusão entre os 2 livros? Na verdade, assim, um dos livros do Spalding se parece muito mais com o livro de Mormon e poderia ser levantada essa questão da teoria, o outro nem tanto. Então, quando os membros da igreja vão defender a igreja e falar, não é uma cópia, eles vão falar considerando o outro, que não parece tanto. E quando você mistura o nome dos livros ainda, cara, vira uma bagunça. E não foi só a igreja reorganizada que fez essa confusão, acabou mudando os nomes sem querer. No próprio primeiro livro lá, o Mormonism Unveiled, o livro de época de 1834, um carinha chamado Hubert começou a coletar depoimento de várias pessoas que conheciam o Spalding, que conheciam o material do Spalding. Ele estava ajudando a coletar essas informações para a publicação desse livro. O E.D. Hall, que é o autor do livro, ouviu esses depoimentos e, cara, ficou interessado. Então ele correu atrás dos parentes do Spalding para confirmar se esses depoimentos eram verdadeiros, porque o Solomon Spalding mesmo já estava morto na época. Só que o que aconteceu? Qual é o livro que parece mais com o livro de Mormon? O Manuscrito Encontrado. É esse que o pessoal estava falando no depoimento deles e tal. Quando o Howard, que estava escrevendo o Mormonism Unveiled, foi para a casa dos parentes do Spalding para confirmar essa história, cara, vocês têm uma cópia aí do livro para mim? Tem. Entregaram para ele. Entregaram o quê? Uma cópia do livro História do Manuscrito. Era o outro, que não parece tanto. Então, quando ele chegou lá, pegou o material, cara, eu vou dar uma examinada, vou analisar isso aqui, vou acrescentar essas informações pro meu livro, pra minha descoberta. Quando ele tava lendo, ele viu, cara, meio que nem parece não com o livro de Mormon, então, sei lá. Ah, olha aqui, ó, aqui tá dizendo como que a cópia foi parar nova aí. Então tá dizendo que ele analisou isso e acabou que meio tipo, não parece muito, então ele deixou pra lá essa história. E essa cópia de livro que ele conseguiu com os parentes do Spalding
acabou indo, sei lá, ele foi pro Havaí provavelmente, morreu, e depois foi encontrada essa cópia no Havaí, só que, né, era a cópia do outro livro, né, o História do Manuscrito. Então até o cara tentou fazer o procedimento certo, né, analisar a informação para não passar fake news e tal, mas acabou tendo, né, uma confusão aí de livros. E foi por isso que a igreja reorganizada, a SUD, confundiu os nomes, porque eles viram que, o Howe está falando aqui no livro Mormonism Unveiled sobre a comparação tão grande, até com o depoimento do pessoal, desse livro do Spalding com o livro de Mormon. E daí eles coletaram, olha só, a gente achou um livro aqui que o Howe possuía. Deve ser aquele manuscrito encontrado que ele falou no livro dele. Eles chegam lá e republicam como manuscrito encontrado, mas era História do Manuscrito. Cara, que confusão. Vamos lembrar, pessoal, tá? Por mais que seja a igreja reorganizada dos Santos dos Últimos Dias, eles não estavam tentando desbancar o livro de Mormon, eles estavam tentando proteger a veracidade do livro de Mormon. Então, quando eles encontraram o livro, eles quiseram usar isso como, olha, aqui um respaldo de que o livro de Mormon é verdadeiro. Esse livro aqui, ó, que o Howell escreveu, não tem nada a ver com o livro de Mormon, olha aqui, é só checar. Então, tiveram essa confusão. Foi, assim, genuína, eles não tentaram mentir, mas, de qualquer forma, é uma confusão. Aí, com essa bagunça toda, uma filha do Spalding disse, peraí, a história do manuscrito não é o mesmo que o manuscrito encontrado, vocês estão ligados, né? A filha do Solomon Spalding fez uma declaração em 1880, afirmando que o Solomon, pai dela, antes de morrer, olha, vamos ver quando ele morreu, 1816. Joseph Smith ainda estava com 10, 12 aninhos de idade, então não estava cedo ainda. A filha do Solomon disse que os escritos do pai dela tinham sido guardados num baú. Vamos ver o que ela falou? Lembro-me perfeitamente da aparência de um tronco e olhar para o seu conteúdo. Haviam sermões e outros papéis. E eu vi um manuscrito com cerca de 1 polegada de espessura, escrito em letras pequenas, amarrado com algumas histórias que meu pai tinha escrito para mim, uma das quais ele chamou de Os Sapos de Windham. No exterior desse manuscrito estavam escritas as palavras manuscrito encontrado. Eu não abri para ler, mas olhei por ele e tive em minhas mãos muitas vezes, e vi os nomes que tinha ouvido falar no livro História do Manuscrito, que eu ouvia quando meu pai lia para os amigos. Eu tinha cerca de 11 anos de idade na época. Então olha só, a Matilda, que é a filha do Solomon Spalding, também foi muito clara sobre o fato de que o manuscrito do pai dela tinha alguns nomes, e ela citou os nomes Mormon, Maroni, Lamenita e Nephi. E ela falou que esses nomes todos ela lembra de o pai dela estar lendo do livro Manuscrito Encontrado. Mais um documento encontrado sobre esse assunto é uma carta escrita em 1886 por A.B. Deming. Ele estava escrevendo essa carta para James Fairchild e eles estavam falando sobre esse assunto. Então na carta diz assim: eu estava em Washington D.C. por 10 dias entre dezembro e janeiro e dei à filha do Spalding a história de L.L. Rice, como publicada em Lamoni. Ela disse que aquele não era o manuscrito encontrado. Aí mais pra frente, em 1886, ainda alguns meses depois, foi encontrada uma carta da Matilda, né, a filha do Spalding, escreveu essa carta para esse Deming, que estava conversando ali na outra carta, e ela respondeu assim pro Deming, ela falou, eu li muito da história do manuscrito que você me enviou, né, eu sei que não é o manuscrito encontrado, que tinha as palavras Nephi, Mormon, Maroni e Lamenita. Ela estava confirmando, cara, esse livro que você mandou não é o livro que meu pai lia para mim. E ela continua ali, será que os Mormons esperam enganar o público ao tirar a página título? E chamando de manuscrito encontrado, sendo que é a história do manuscrito? Né? Então olha que eles estavam discutindo sobre essa questão. Cara, por que que, daí no caso os Mormons que ela tá falando, é os Mormons da Igreja Reformada, os parentes da Emma Smith. Então ela estava discutindo assim, cara, será que eles fizeram isso de propósito? A gente está vendo agora, com um pouquinho mais de contexto, mais pra frente, que não, cara, por que eles fizeram esse erro? Porque eles encontraram uma cópia e acharam que era a história e tal, então parece que foi uma confusão, não que foi um erro premeditado. Cara, tô vendo bastante coisa de A.B. Deming, parece que essa pessoa tava aí, né, fuçando a história do mormonismo. Fiquei curioso saber quem que é, tô dando um Google pra ver, eu encontrei o primeiro nome, é Arthur, então é um cara, Arthur B. Deming, e parece que ele escreveu um material, um periódico que saía no jornal, chamado Naked Truths About Mormonism. Tem o 1 e tem o 2. Né? Tipo, as verdades nuas sobre o mormonismo. Tá expondo o mormonismo. Então, pelo que a gente tá vendo, ele não poupava esforços para coletar informações.
Por exemplo, então ele tava trocando cartas aí com a filha do Spalding, tava vendo essa informação e, cara, né, o livro do Spalding parece que tem os mesmos nomes do livro de Mormon, cara, se a gente confirmar isso aí, a gente prova que o livro de Mormon foi uma cópia disso aqui. Né, então eu escrevi a carta para um, escrevi a carta para outro, aí ele então tava conversando com a filha do Spalding, aí encontrei aqui uma outra carta que ele trocou com uma pessoa chamada Reddick McKee. Vamos ver o que a carta do McKee respondendo para esse Arthur. O que a carta diz? Quando nessa cidade, há alguns dias, você me informou que estava a caminho de Pittsburgh, no condado de Washington, para recolher alguns testemunhos adicionais sobre a origem dessa Bíblia Mormon para um livro que você tem intenção de publicar sobre o assunto. Bom, você tinha conversado com a filha de Solomon Spalding e obteve a declaração de algumas de suas lembranças e agora pede a minha declaração também, sobre incidentes da minha infância e juventude que levem ao presente parecer sobre o mormonismo. Ao tocar nesse assunto, eu relatarei as lembranças também da filha de Spalding, pois tive uma recente conversa com ela e acredito que os detalhes dela são mais explanativos e completos do que os meus. Esta senhora ainda é residente em Washington DC com a família de seu falecido genro. Ela está em uma notável boa saúde para uma senhora de sua idade. Lembrando que essas cartas elas estavam sendo trocadas em 1886, tá? Então, né, era bastante tempo para frente, né? As histórias que Spalding contavam apoiam essa teoria de que os índios da América do Norte eram descendentes diretos dos judeus da Palestina. Na primeira história, ele conta que os judeus da Palestina vieram para a América por meio da Itália durante o reinado de Constantino. E a história conta que em Roma eles se empenharam em navegar para um certo lugar na Grã-Bretanha, mas encontraram uma tempestade e acabaram naufragando em algum lugar da costa da Nova Inglaterra, que no caso eles chamavam, né, os Estados Unidos. O que aconteceu com o manuscrito original dessa história, ela não sabe com certeza, mas ela sabe que essa história foi publicada em algumas edições de uma revista. Acabou que Spalding, com o tempo, abandonou esta primeira história e começou a escrever uma história um pouco mais provável, fundamentada na história das 10 tribos perdidas de Israel. Ela acreditava que seu pai tinha um maravilhoso poder de imaginação e de memória, uma facilidade com a linguagem e com descrições de detalhes. Muitas das descrições de seu pai eram de caráter histórico e religioso, outras eram grotescas e ridículas ao extremo. Ele contou a história de 2 povos que viviam em guerra e chamou este de O Manuscrito Encontrado. Ele pretendia contar a história das 10 tribos, de suas disputas e desavenças, sobre a religião, sobre sua divisão em 2 partes, uma chamada Nefita e outra Lamanita. E acabaram tornando-se os progenitores dos índios que habitam e vivem neste continente. Bom, então o que aparentemente eu consigo perceber aqui, a gente tem um site chamado solomonspalding.com, lá tem os documentos que eles conseguiram coletar, então lá tem o segundo livro do Spalding, que é a história do manuscrito, aquele que tinha sido, né, publicado com o nome errado e tal, mas é a história do manuscrito, então é aquele que não parece tanto com o livro de Mormon, e também tem essas declarações feitas, né, por essas pessoas que foram coletadas, então está publicado nesse site também, solomonspalding.com. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Solomon Spalding, quem ele foi. Mas antes, eu vou deixar um pouquinho a minha consideração sobre tudo isso que a gente leu. Materiais que contam uma história depois que ela já aconteceu. É complicado. Por exemplo, o que eu tenho aqui são documentos de 1886, falando da reclamação da filha do Spalding. Olha, meu pai contava essa história já. Esse negócio aí de Nefe, Moroni, Mormon, esses nomes aí são nomes tudo da história do meu pai, cara. Então ela contando isso 50 anos depois que o livro de Mormon foi escrito, pode ser verdade? Pode, mas pode ser mentira também. O fato de que aquele E.D. Howard estava escrevendo o Mormonism Unveiled em 1834, logo depois, né, 4 aninhos depois que o livro de Mormon foi publicado, ele conseguiu associar essas informações, dão um pouco mais de credibilidade. Mas ainda assim, essa história do O Manuscrito Encontrado, a pior coisa dessa história toda é o livro O Manuscrito Encontrado não ter sido encontrado. Não queria fazer essa piada, mas é horrível, ela estava na minha cabeça, eu tinha que falar. Não acho que ia ser uma revolução da igreja Mormon se tivesse encontrado esse manuscrito encontrado. Porque, cara, tanta coisa evidente que a gente tem hoje, e ainda assim a igreja está de pé, né? As pessoas dão uma reviravolta, qualquer coisa. Né, como aquele Visão dos Hebreus, tanta coisa conectada com aquela história.
Então, ia ser uma coisa que eu ia levar muito em crédito se a filha do Spalding estivesse reclamando disso já, lá na época, em 1830. E muito, muito mais crédito se eles tivessem encontrado uma cópia o manuscrito encontrado, e eu pudesse analisar se esse documento foi forjado posteriormente para desbancar o livro de Mormon, ou se realmente era um documento oficial que existia, que Sidney Rigdon teve contato, e que ele ajudou o Joseph Smith a usar essa ideia para adaptar no livro de Mormon. Essa história toda não influencia para eu acreditar no livro de Mormon, né? Já tenho contexto suficiente para acreditar que o livro de Mormon não é o que se diz ser, mas obviamente se essa história aí da teoria do Spalding fosse confirmada, seria mais uma coisa para adicionar como prova da fraude. Bom, nosso Solomon Spalding, vamos ver quando ele viveu, de 1761 até 1816. Então, quando o Joseph Smith tinha aí uns 10 aninhos de idade, que o Solomon faleceu. Faleceu cedo, até com 50 e poucos anos de idade. Ele nasceu em Connecticut, ele foi membro do exército. Ele falava bem, então ele era religioso, então ele era um pregador numa religião congregacionalista em Connecticut. Se casou em 1795 com Matilda Sabine, então se mudou para Nova York. Depois ele comprou um cantinho dele em Ohio, se mudou para lá. A mulher dele era Matilda e a filha dele também. Ele começou a escrever o manuscrito encontrado, só que por causa de uma guerra que teve ali em 1812, ele acabou se mudando para Pensilvânia, em Pittsburgh, e 2 anos depois ele acabou falecendo. Falando sobre os trabalhos dele, de 1809 até 1812, que teve aquela guerra, ele estava trabalhando numa história ficcional de o Império Romano, que acabou descobrindo as Américas. Contou uma historinha diferente, né, do que a gente conhece hoje. E essa história dele aqui, pelo Wikipedia, está dizendo que se chamava The Oberlin Manuscript. A história conta que foi encontrado numa caverna alguns 24 rolos de manuscrito escritos em latim, que mostram como os romanos tinham entrado numa embarcação e descoberto as Américas. Sobre o segundo manuscrito, é dito que então em 1812 ele começou a escrever a outra história, e até ele estava terminando essa história, ia ser publicado. Ele levou lá em Pittsburgh o manuscrito para a gráfica Patterson e Lambdin para ser publicado, só que acabou que ele morreu antes desse manuscrito ser publicado, o que não deixa nenhuma evidência física dessa história. Então a única evidência que a gente tem desse segundo manuscrito é baseada no testemunho, nas declarações dessas pessoas que relatam o que o Solomon contava verbalmente sobre esse segundo manuscrito. E foi coletado essas declarações e reveladas nesse Mormonism Unveiled. O E.D. Hall pode ter manipulado as pessoas para sensacionalizar a história dele? Pode. Pode ser verdade que esse segundo manuscrito tinha os nomes Nephi, Moroni, Mormon, Lamanita, Nefita e tudo? Pode também. Uma das pessoas que fez a declaração, que está aí nesse livro Mormonism Unveiled, é o irmão do Spalding, é o John Spalding. Então é isso, o que a gente tem que considerar é que, já que o livro foi publicado na época, por exemplo, se eu fosse o John Spalding, dei uma declaração, eu vou comprar esse livro e eu vou checar se a minha declaração está certa. Então, várias pessoas deram declarações. Então eu estou tentando eliminar a possibilidade do E.D. Hall ter alterado as declarações para tentar prejudicar os Mormons, né? Então eu acho que ele não fez isso. E a gente tem muitas pessoas falando. Então tem o John Spalding, tem a filha do Solomon Spalding, tem outras pessoas que ouviram a história. Todas essas pessoas iam ter que estar mentindo. E aí? Baseado em tudo que a gente sabe sobre Joseph Smith, né, o jeitinho dele para fazer as coisas e tal. Aí, a gente considera essa história verídica ou não? Deixa aí para vocês, não vou dar resposta nenhuma não. Eu tenho minhas conclusões. A Fawn Broad, daquele livro No Man Knows My History, que ela disse, cara, não acredito muito nessa teoria, é uma pessoa com grande conhecimento do mormonismo, mas ela não estudou a fundo essa história dos manuscritos do Spalding. O que ela quis alegar, falaram daí, mas é que tem um monte de testemunha, o que você acha disso? Sobre isso, ela respondeu que é como se fosse uma síndrome da falsa memória, sabe? Eu tenho uma memória sobre uma coisa, cara, lembra que teu pai contava uma história, ela lembra aquela história de uns índios e tal? Não tinha uns carinha chamado Nephi, Moroni, não tinha? Cara, pior que acho que tinha mesmo e tal. E isso acabar inconscientemente me confundindo. Por exemplo, eu li o livro de Mormon e eu ouvi as histórias do Spalding. Eu tô fazendo uma suposição, né? E o Spalding me contou a história quando eu era criança. Cara, eu posso mesclar as informações na minha cabeça sem querer. Parece que é o que a Fawn Broad
considerou sobre essa história aí de síndrome da falsa memória. Mas como essa história toda começou? Em 1832, os missionários da Igreja Sud, o Samuel H. Smith e o Orson Hyde, estavam visitando, né, uma cidadezinha chamada Coneaut, deve ser francês, Coneaut, em Ohio, pregando sobre o livro de Mormon. Eu imagino que, cara, eu não acho que eles sabiam, né, se Joseph Smith copiou, não acho que o Samuel Smith, que era o irmão de Joseph, e o Orson Hyde iam estar cientes de que Joseph tinha copiado isso. Então eles chegam lá na maior inocência, né, em Ohio, vão lá pregar sobre o livro de Mormon, pregar sobre a igreja, e um carinha chamado Nehemiah King, que era um residente ali de Coneaut, e que conhecia o Spalding, lembrando, o Spalding já tinha morrido há 15 anos. Ele falou, cara, o que é isso? Essa história de vocês é tipo a mesma história aí, bem certinho com o que o Spalding contava uns anos atrás, não é, pessoal? Então, esse Nehemiah, o John Spalding, que era o irmão do Solomon, e 7 outros residentes assinaram affidavits, que são, né, declarações oficiais, né, dizendo que o Solomon Spalding tinha escrito aquela história ali que os Mormons estavam contando. Então, 2 anos depois desse fervo aí, o E.D. Hall, então em 1834, escreveu o livro Mormonism Unveiled, considerando a declaração desse pessoal e dizendo, cara, livro de Mormon é plágio, total. Vamos ver o que o John falou. Eu lembro que ele escreveu em letra de estilo antigo, e ele sempre usava "e então aconteceu" quando ele começava as frases. No caso em inglês, o que ele está querendo comparar aqui é "and it came to pass" e "now it came to pass", né? Ele está dizendo, cara, essas coisas aí que o livro de Mormon fala é igualzinho a linguagem do meu irmão. Bom, algumas pessoas deram depoimentos também sobre a questão do Sidney Rigdon ter tido contato com esse manuscrito. Por exemplo, Adamson Bentley, em 1841, Darwin Atwater, em 1873, também teve Rebecca Eichbaum, em 1879, Lorenzo Saunders, estou falando aqui, em 1884. Essas pessoas contaram que história mais ou menos. Eles falaram, cara, tem o Patterson recebeu os manuscritos lá do Spalding, o Spalding acabou falecendo antes de publicar, né? Então o que o Patterson vai fazer? O Sidney Rigdon era colega do Patterson e ele confirmou isso, mas o Sidney Rigdon nega que ele sabia dessa história. Mas ele confirma, não, eu era amigo do Patterson, né? E o Patterson tinha recebido os manuscritos do Spalding para publicar. O que essas testemunhas alegam é que o Sidney Rigdon teve em contato com os manuscritos, né? Por exemplo, o Adamson, ele fala, cara, 2 anos antes desse livro de Mormon aí sair, o Sidney Rigdon já estava me falando dessa história aí, desses manuscritos que ele teve contato. Uma outra pessoa que estava levantando essa questão também é Robert Patterson. Quem é ele? É o filho do dono desse Patterson e Patterson Lamberdin, que é publicadora de livro. Então, o filho dele, o Robert, escreveu um livro chamado Who Wrote the Book of Mormon, coletando também declarações de testemunhas para alimentar que essa história, essa teoria aí da fraude, do plágio, de que isso era verdade. Nisso, o próprio neto do Sidney Rigdon, o Walter Sidney Rigdon, fez uma declaração dizendo, numa entrevista, que a família sabia que o Golden Bible, né, que o livro de Mormon, era uma fraude, e que Sidney Rigdon e Joseph Smith eram coniventes para fazer dinheiro baseado em cima dessa história do manuscrito do Spalding. Uma análise de computador para ver a autoria do livro de Mormon, a comparação do livro de Mormon com o manuscrito existente do Solomon Spalding, né, fazendo uma análise de metodologia e tal. Teve um estudo digital, computadorizado, liderado pela Fundação Mormon, né, a LDS, e o resultado deles é, pasmem, que não dá para afirmar que o livro de Mormon foi um plágio dos manuscritos do Spalding. Um outro estudo feito em 1980 por um Mormon, o John Hilton, com colegas não Mormons, fizeram, por exemplo, uma análise do primeiro livro de Nephi, verificaram que a chance era de 7 em 10, né, da autoria do livro, né, primeiro Nephi, ter sido escrito por Spalding, e, por exemplo, fizeram uma outra comparação daí com o livro de Alma e deu 3 em 10. Um estudo mais recente, agora da Universidade de Stanford, comparando o livro de Mormon com a coletânea de vários escritos de autores e de pessoas do século XIX, o resultado dessa pesquisa mostra uma alta probabilidade de que os autores do livro de Mormon fossem
Solomon Spaulding, Sidney Rigdon e Oliver Cowdery. Então a conclusão dessa análise deles é: nossa análise apoia a teoria de que o Livro de Mormon foi escrito por vários autores do século XIX. E mais especificamente, encontramos forte apoio para a teoria da autoria de Spaulding Rigdon. Em todos os dados encontramos Rigdon como uma força unificadora que domina o livro, e onde outros candidatos são mais prováveis, Rigdon está frequentemente escondido nas sombras. Bom, o pessoal da BYU reclama, né? Eles dizem, num estudo de 2009, falam, cara, o resultado aí de vocês está errado, essa aplicação, que daí eu já não conheço, né? Essa aplicação ingênua de metodologia NSC, acho que a gente já falou sobre essa metodologia, né? Eles falam, basicamente vocês usaram um conjunto fechado de fatores, de autores para o estudo de vocês. Então, os estudantes críticos da Universidade BYU descobriram que se eles fizerem uma análise do Livro de Mormon agora com um conjunto aberto de autores, né, de candidatos, vai produzir um resultado drasticamente diferente, né, de uma análise NSC. Basicamente, se a gente for resumir isso aqui, é o que eles estão dizendo, cara, vocês aí da Universidade de Stanford tentaram, manipular o resultado. Pode ser? Pode. Bom, não vou estender muito esse episódio, né, é um assunto até interessante, mas é muito vago. E tem muita informação que não vai dar para ver em um episódio aqui de meia hora, né? Mas se quiser mais detalhes sobre essa questão, você pode pesquisar Solomon Spaulding and Revisionist History. É uma publicação do site mormonthink.com. Lá eles coletaram bastante material. Então, sabe todas essas declarações? Sabe, todas essas pessoas falaram, olha, o Solomon Spaulding disse isso, eu sou irmão dele, eu sou vizinho, não sei o que lá. Todas essas declarações, tá certinho. A pergunta e a resposta. Pergunta e a resposta. Tudo que eles declararam sobre essa história. Então tem bastante detalhe ali. Também tem o site apologético da igreja, né, o Fair LDS, que levanta as informações para a defesa da igreja, a defesa de que o Livro de Mormon não foi copiado dos manuscritos de Solomon Spaulding. O que a igreja oficial diz a respeito dessa história? Sim, se você colocar lá Solomon Spaulding na lupinha do site oficial da igreja, vamos ver o que a gente vai encontrar. Manuscrito Spaulding. No início do século XIX, um homem chamado Solomon Spaulding escreveu uma história fictícia a respeito dos antigos romanos que vieram para a América do Norte. Alguns críticos da igreja alegaram que Joseph Smith usou o manuscrito para escrever o Livro de Mormon. Essa alegação foi desacreditada inúmeras vezes por pessoas tanto de dentro quanto de fora da igreja. O Livro de Mormon foi traduzido de antigos registros pelo dom e poder de Deus, não tem nenhuma relação com os manuscritos Spaulding. Aqueles que não aceitam o Livro de Mormon como escritura criaram muitas teorias sobre sua origem. Uma das teorias mais antigas foi a de que o Livro de Mormon teve como base o manuscrito de Solomon Spaulding, uma história fictícia sobre os antigos habitantes das Américas. O Spaulding nasceu em 1761, estudou no Dartmouth College, em New Hampshire, e foi ordenado ministro religioso. Mais tarde, abandonou o ministério e foi morar em Nova York, depois em Ohio e na Pensilvânia, até seu falecimento em 1816. Nos últimos anos de vida, ele escreveu um romance que nunca foi publicado. O manuscrito Spaulding é consideravelmente menor que o Livro de Mormon. As semelhanças entre esse manuscrito e o Livro de Mormon são genéricas e superficiais. A história fictícia de Spaulding fala a respeito de um grupo de romanos que foi desviado do curso por fortes ventos durante uma viagem à Inglaterra e acabou indo parar na América. Um dos romanos narra as aventuras do grupo e a história e a cultura do povo que eles encontraram na América. Uma parte importante do manuscrito descreve duas nações que viviam perto do rio Ohio. Depois de uma longa era de paz as duas nações, um príncipe de uma das nações foge com a princesa da outra nação para se casarem. Devido a intrigas políticas, a fuga resulta em uma grande guerra entre as duas nações e a perda de muitas vidas. Mas no final, o príncipe e a princesa têm um final feliz. Olha, eles estão contando a história aqui do Spaulding. Em 1833, um comitê de moradores de Ohio contratou Philastus Hurlburt, que havia sido excomungado da igreja. Então a gente está tendo um pouquinho mais de contexto aqui. O cara tinha sido excomungado da igreja, para recolher informações sobre Joseph Smith e a origem do Livro de Mormon. Eles esperavam convencer seus vizinhos de que Joseph havia enganado os pobres. Como parte de sua tarefa, Hurlburt conversou com várias pessoas de Ohio que disseram ter visto o manuscrito Spaulding. Essas pessoas assinaram depoimentos alegando que o Livro de Mormon se baseava na história do Spaulding. A respeito dessas alegações, nem o Hurlburt, nem outros críticos da igreja publicaram o manuscrito Spaulding naquela época, embora estivessem de posse dele,
por fim, o manuscrito se perdeu. Em 1884, um homem chamado L.L. Rice encontrou o manuscrito entre alguns dos documentos que havia comprado e o entregou para o Oberlin College, de Ohio. Rice e James H. Fairchild, presidente do Oberlin College, examinaram o manuscrito. Nenhum dos dois era membro da igreja e ambos certificaram que o manuscrito não poderia ter sido a fonte do Livro de Mórmon. A igreja publicou o trabalho de Spalding em 1886. Eles estão falando da igreja reorganizada, né? E eles também estão considerando que aquele história do manuscrito era o trabalho que o pessoal estava dizendo, né? A igreja não citou que tinha 2 manuscritos. Enfim, da igreja entra naquela baboseira que Joseph Smith era pobre e burro, que ele não sabia de nada, não podia escrever o Livro de Mórmon, também que tinha um monte de testemunha que assinou ter visto as placas de ouro, blá blá. Embora algumas dessas testemunhas tenham deixado a igreja, nunca negaram o testemunho, blá blá. Blá blá, Joseph Smith, um jovem inculto, blá blá, sabedoria do mundo, ignorância. Blá blá, quem quiser saber se o Livro de Mórmon é verdadeiro, por meio do Espírito Santo. Blá blá, pergunta a Deus, ele vos manifestará a verdade pelo poder do Espírito Santo, blá blá. O site da igreja veio com algumas informações interessantes, um pouco mais organizadas. Omitiram algumas informações aqui. Essa questão de esse Hurlbut ter sido excomungado da igreja, depois ficar chateadinho e começar a levantar um monte de falso testemunho, faz bastante sentido. Ou também, por exemplo, Ozzy. Ozzy saiu da igreja. Tá levantando falso testemunho, falando uma coisa, né, errada? Não. Às vezes, quando a gente sai da igreja, a gente quer levantar a verdade. Muito importante para mim é saber o porquê o Hurlbut foi excomungado da igreja. A gente viu aí nos nossos estudos que muita gente tava querendo fazer o certo e foi excomungado, né? Tipo o Oliver Cowdery. Joseph Smith, você tá pegando a menininha escondido? Não tá certo isso. Aí, certo, beleza, então você, Oliver Cowdery, tá expulso. Então talvez a igreja está tentando usar, né, ser excomungado da igreja como sinônimo de uma pessoa de má fé, quando na verdade pode não ser. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixa nos comentários, tá? Essa questão aqui do Spalding eu vou deixar muito em aberto, porque pode tanto ser verdade como ser mentira. A gente está com as informações tão mal fundamentadas para ambos os lados, fica difícil chegar numa conclusão. Pelo menos com um episódio aí de meia hora. A gente vai ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você acha. Se você tem alguma informação privilegiada que a gente não tem aqui. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.